Sabe aquela sua lista de metas de ano novo? Pode jogar fora, é sério. Sendo bem sincera, ela provavelmente não vai funcionar e nem funcionou até agora. Na verdade, para a maioria de nós, ela acaba virando a principal fonte daquela frustração e culpa que bate lá por fevereiro ou março. Se todo ano você se sente para baixo e se culpando por não dar conta dos seus próprios planos, presta atenção aqui. O problema não é a sua falta de disciplina, o problema é a própria lista. Nesse vídeo eu vou te mostrar como trocar essa lista que vira um peso por um altar que se torna um ponto de poder na sua vida. Vou te ensinar a transformar os seus desejos em propósitos que realmente glorificam a Deus e liberam a mão dele sobre você, de um jeito que você nunca viu. Vamos ser honestos aqui, o ciclo se repete todo ano, não é verdade? Vem aquela empolgação de dezembro, a energia de um novo começo, você pega um caderno novinho e uma caneta especial e manda ver. Esse ano eu vou emagrecer, eu vou guardar dinheiro, eu vou ler a Bíblia todo dia, vou ser mais paciente com a família, a lista fica linda. Você se sente produtivo, inspirado. Nas primeiras semanas é tudo ótimo. Você vai para academia, diz não para sobremesa, guarda uma parte do salário, mas aí a vida acontece. O trabalho aperta, as crianças adoecem, aparece um gasto que não estava nos planos e o cansaço bate forte. E aquela lista que antes era um símbolo de esperança é dobrada e guardada no fundo da gaveta, em silêncio. Lá por março ou abril, quando a gente acha ela de novo, ela não inspira mais, ela acusa, ela vira um monumento silencioso de todas as nossas falhas, de todas as promessas que vivemos para nós mesmos e não cumprimos. A frustração se instala e logo vem aquela vozinha sussurrando: você não consegue, falhou de novo. Esse ciclo não é só cansativo, ele é espiritualmente perigoso. Isso porque ele nos mantém focados na nossa própria força, na nossa capacidade limitada de controlar o futuro. E a verdade, como a Bíblia nos mostra tantas vezes, é que nossos planos, por melhores que sejam, são frágeis. Como dizem Provérbios 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E se o segredo não for planejar mais e sim entregar melhor? Eu quero te apresentar uma ideia que mudou completamente a minha forma de encarar o futuro. Trocar a lista por um altar. Pensa aqui comigo. Uma lista é sobre o que eu quero. É um documento de demandas, um roteiro que a gente escreve e espera que a vida e Deus siga a risca. Um altar, por outro lado, é um lugar de entrega. A pergunta muda para a quem eu entrego? É um ato de rendição, onde a gente coloca os nossos sonhos e desejos diante de Deus e diz: Senhor, é isso que está no meu coração, mas acima de tudo, que a sua vontade seja feita. Eu me lembro de um ano em que foi muito difícil para mim. Minha lista era enorme. Metas de carreira super ambiciosas, metas financeiras que pareciam impossíveis, metas de relacionamento que dependiam que outras pessoas mudassem. Eu sentia um peso gigante nos meus ombros, uma ansiedade constante de que eu precisava fazer tudo aquilo acontecer sozinha. Eu estava exausta. Uma noite desesperada, eu peguei aquela lista e em vez de ler tudo, eu simplesmente coloquei ela em cima da minha Bíblia. E a minha oração foi a mais simples que eu já fiz. Deus, eu não aguento mais carregar isso. Estes são os meus sonhos, mas eles são teus. Eu coloco tudo no teu altar. Se for da tua vontade, que se cumpra. Se não for, me dá força para eu aceitar e me mostra o teu caminho. Naquele momento, alguma coisa mudou. O peso da responsabilidade saiu e deu lugar a uma leveza incrível, a leveza da confiança. A ansiedade de fazer acontecer foi trocada pela paz de confiar em quem faz acontecer. Eu parei de enxergar Deus como um gênio da lâmpada que tinha que cumprir a minha lista e passei a vê-lo como o Senhor soberano que escreve a minha história. É essa mudança que eu te convido a experimentar. Tá, mas como é que a gente faz isso na prática? Como é que essa ideia bonita vira uma ação de verdade? Eu dividi em 4 passos bem simples. O passo 1 é a reflexão. Antes de pedir qualquer coisa para o novo ano e para o ano que a gente está em segmento, comece agradecendo por tudo o que você já passou até aqui. E isso é fundamental.
pegue um caderno e, em vez de listar o que você quer, liste tudo aquilo que Deus já fez por você até hoje. Onde você viu a mão dele? Quais foram as bênçãos que você nem esperava? Quais foram os livramentos? E tão importante quanto, o que é que você aprendeu nos momentos difíceis? Esse exercício de gratidão muda a nossa postura, ele nos tira do lugar da cobrança e nos coloca no lugar da humildade. A gente reconhece que não está começando do zero, mas construindo sobre a fidelidade que Deus já mostrou. Segundo passo, a entrega. Aqui está o coração do altar. Separe um tempo a sós com Deus, sem distrações. Coloque um louvor que toque o seu coração e, um por um, fale para Ele sobre os seus sonhos e planos, mas use a linguagem da entrega. Não diga, Deus, eu quero um emprego novo. Tenta dizer assim, Senhor, eu coloco no teu altar o meu desejo por um novo caminho profissional. Me guia. Abre as portas que o Senhor quer que sejam abertas e fecha aquelas que não são para mim. Que o meu trabalho glorifique o teu nome. Não diga, Deus, eu quero quitar minhas dívidas. Diga, Pai, eu consagro as minhas finanças a Ti. Me dá a sabedoria para administrar o que o Senhor me confia. E eu creio que o Senhor é o Deus que supre tudo o que eu preciso para viver uma vida de honra. Sente a diferença? Não é uma exigência, é uma consagração, como está escrito em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Entregue a Ele suas preocupações com a saúde, com a família, com o seu ministério. Coloque tudo, absolutamente tudo da sua vida no altar. O passo 3, a escrita com propósito. Pronto. Agora e só agora você vai escrever, mas não vai ser uma lista de metas. Vai ser um registro de propósitos. A diferença é gigantesca. Uma meta é sobre o quê? Um propósito é sobre o porquê e para quem. Sua meta de perder 10 quilos se transforma no propósito. Com a força que vem de Cristo, vou cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, para ter mais energia, para servir minha família e o reino. Tá vendo? Por quê e para quem? Sua meta passa de passar mais tempo com os filhos para, pelo amor de Cristo em mim, vou dedicar mais tempo de qualidade aos meus filhos, à minha família, buscando fazer do meu lar um refúgio da paz de Deus nesse mundo caótico. Olhe para cada área da sua vida, finanças, carreira, saúde, relacionamentos, vida espiritual e reescreva os seus desejos como propósitos que dão glória a Deus. Sempre por quê e para quem. Isso transforma a corrida por resultados em uma jornada de adoração. Passo 4. A ação em fé. Calma lá. Construir o altar não é desculpa para você sentar e esperar as coisas caírem do céu. A fé sem obras é morta. A diferença é que agora a sua ação não é movida pela ansiedade, mas pela fé. Você vai fazer a sua parte, vai mandar o currículo, vai se matricular na academia, vai procurar ajuda para o seu casamento, vai procurar ajuda para restabelecer todas as suas finanças, mas você vai fazer tudo com os ouvidos espirituais atentos. Você age, mas confia que a direção final vem de Deus e Ele pode te surpreender, Ele pode mudar a rota no meio do caminho e te levar a um lugar muito melhor do que aquele que você planejou. Uma dica prática. Cria um mural de oração. Eu mesmo tenho um mural de oração que eu fiz numa cartolina e vou colando post-its. E quando eu vou fazer as minhas orações, eu olho para eles. Eu escrevo os meus propósitos e coloco no lugar onde eu vou sempre pegar e visualizar. Não como a lista de cobranças, mas como lembrete constante para orar e confiar naquilo que você já entregou no altar. E sabe qual é a maior bênção de trocar a lista pelo altar? Não é ter todos os seus desejos realizados do jeitinho que você imaginou. A maior bênção é a paz. A paz de saber que a sua vida não está nas suas mãos, mas nas mãos de um Deus que te ama e que tem planos de paz e não de mal para te dar um futuro e uma esperança, como ele promete em Jeremias 29:11. Quando você entrega os seus planos, você se livra da tirania do "e se?" E se não der certo? E se eu falhar de novo? Essa ansiedade ela vai embora, porque a sua confiança não está mais no seu desempenho, mas na fidelidade de Deus. E como lemos em Hebreus 10:23, podemos nos apegar firmemente à esperança que professamos, pois quem faz a promessa é fiel. Viver por propósitos divinos te dá força para continuar.
Se uma porta se fecha, você não se desespera porque você confia que foi Deus quem a fechou para te guiar a uma porta ainda melhor. Viver por propósitos divinos te dá força para continuar. Se uma porta se fecha, você não se desespera, porque confia que foi Deus quem a fechou para te guiar a uma porta ainda melhor. Se um plano precisa mudar, você tem flexibilidade, porque seu compromisso não é com o plano, mas com o dono de todos os planos. Então, o meu desafio para você hoje é este: jogue fora a frustração de uma lista de metas que só te deixa sobrecarregado. Em vez disso, construa um altar de propósitos que te conecta ao poder e à paz de Deus. Troque a pressão do "eu preciso fazer" pela paz do "Deus fará através de mim". Troque o peso da responsabilidade pela leveza da confiança. Este pode ser o ano em que você para de lutar sozinho por suas metas e começa a caminhar em parceria com Deus, em direção aos propósitos dele. E agora eu quero muito saber de você, qual é o primeiro sonho, o primeiro desejo que você vai colocar no altar de Deus hoje? Deixa aqui nos comentários, eu quero ler e orar pela sua vida e pelos seus planos. Que este seja o ano em que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste poderosamente em cada área da sua vida. Fique com Deus e até a próxima. Nos vemos por aí em breve.